A paz do Senhor, irmãs. Boa tarde. O motivo desse meu vídeo hoje é para fazer um breve resumo da lição de número 8, o exílio de Davi, que nós não tivemos oportunidade de ter na EBD por conta do evangelismo, que foi feito no domingo passado. Então, para as irmãs não ficarem, sem essa aula, eu tô passando esse resumo para que a gente possa adentrar na lição de número 9, que será amanhã, com todas tendo aí bem claro o que antecedeu o reinado de Davi. O textuário está em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2, e a nossa verdade prática diz assim: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Então, o que aconteceu? Davi foi ungido a rei por Samuel. Só que ele não foi rei, não iniciou seu reinado de imediato. Tiveram ali situações que antecederam o reinado de Davi, situações que ele precisou passar para que ele pudesse receber, essa promessa, vamos dizer assim, do Senhor de que ele seria rei de Israel. Só que para que isso acontecesse, o que foi preciso Davi passar? Pelo processo do exílio. Antes do exílio em si, Davi já teve um grande teste, que provavelmente a irmã Marinês deve ter ministrado, na última aula que nós tivemos, que foi o embate que ele teve com Golias. E anteriormente, até mesmo o embate do Golias, nós sabemos que ele enfrentou um urso e um leão. Ele era ali o pastor das ovelhas do seu pai, ele tinha experiência, em conduzir o rebanho do seu pai, de proteger o rebanho do seu pai. Teve essa passagem, o conflito que ele precisou enfrentar o gigante Golias e venceu. E posterior a isso veio aí o exílio. Por que Davi precisou ir para o exílio? Porque Saul se sentiu inseguro, Saul se sentiu ameaçado e Saul tinha muito ciúme de Davi. Por isso ele iniciou uma perseguição contra a vida de Davi, que levou Davi aí para a caverna de Adulão, que foi aí um dos itens da nossa lição. Para as irmãs que leram, a lição no decorrer aí da semana passada, o nome Adulão quer dizer refúgio, ou seja, foi para onde Davi se refugiou. E o nosso autor, ele deixa bem claro para nós que muitas situações difíceis que a gente passa na nossa vida são, na verdade, uma preparação para algo maior que Deus tem para nos dar. A gente recebe muitas vezes promessas do Senhor, fica naquela ansiedade de receber a bênção, mas nós não estamos preparados ainda para recebê-la, assim como Davi não estava. Veja que para Davi assumir o reinado, ele levou aí pelo menos entre 17 e 20 anos de preparação. O Senhor Jesus Cristo, para iniciar o seu ministério, levou aí 30 anos, que foi quando o Senhor Jesus começou a ministrar, e logo depois que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Então a gente pode fazer aqui uma associação entre o deserto, entre as cavernas, porque Elias também foi para a caverna depois de ter tido uma vitória, esmagadora contra os sacerdotes de Baal. Ele foi se refugiar onde? Na caverna. Mas ali na caverna ele foi alimentado, ali na caverna ele falou com Deus. Da mesma forma Davi. Davi precisou ir para a caverna por perseguição também, porque assim como Elias estava sofrendo a perseguição de Jezabel, Davi estava sendo perseguido por Saul, precisou se refugiar nessa caverna, mas ali ele iniciou o quê? A sua liderança. Por que ele iniciou a sua liderança ali? Porque nessa caverna ele tinha, ali a Bíblia fala, 400 homens. Só que não eram qualquer homens preparados para a guerra, homens de boa índole na sociedade. Não, eram pessoas que tinham seus conflitos, eram pessoas que tinham dificuldades, mas que estavam ali para fazer aquilo que Davi pedisse, aquilo que Davi ordenasse, porque Davi já tinha uma característica de liderança. Muito provavelmente esses homens já tinham ouvido falar de Davi, das suas vitórias à frente das guerras que ele travou pelo povo de Israel, debaixo do mandado do rei Saul. Mesmo sabendo que ele seria
o próximo rei de Israel, até mesmo porque ele era casado com a Mical, né, que era a filha de Saul. Mesmo assim, nas oportunidades que ele teve para acabar com a vida de Saul, ele não fez. Ele não fez o que? Ele não se antecipou. Então aqui fica mais uma lição para nós. Quando nós recebermos algo da parte do Senhor sobre uma bênção que está para chegar, sobre que Deus tem ouvido a nossa oração, que a gente também não deixe a ansiedade tomar conta da nossa vida e acabamos metendo os pés pelas mãos, querendo dar uma ajuda para Deus, querendo forçar uma situação para que aquilo se realize. Mas que assim como Davi, nós aprendamos a esperar no tempo de Deus. E aqui esses homens que Davi estava liderando, que foram para a batalha com Davi, que lendo aí 1 Samuel, a gente vê que eles enfrentaram algumas batalhas, eles estavam dispostos realmente a seguir a Davi, porque Davi tinha isso, ele tinha a liderança, ele sabia liderar. E a pessoa, quando ela sabe liderar, ela não precisa forçar uma situação, ela não precisa forçar ninguém a nada. Né? As pessoas vão de bom grado, as pessoas vão de boa vontade, vão espontaneamente fazer aquilo que a sua liderança está solicitando. Né? A gente pode também fazer uma analogia aqui a essas pessoas com aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Porque quem daria algo pelas nossas vidas até nós sermos alcançados por Jesus? Ninguém. Ninguém dava nada. Muitas de nós, alguém olhando algum tempo atrás, antes de servirmos a Jesus, fala, imagina, daí vai sair boa coisa. Isso daí não tem mais jeito. Mas Jesus veio, pegou esse material que ninguém queria e transformou naquilo que nós somos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda sobre a questão do exílio de Davi, que foi uma situação muito difícil para ele, Paulo também fala sobre situações difíceis que ele passou, mas não com lamento, como um aprendizado para a sua vida, como algo que edificou a sua vida. Lá em Filipenses 1:2, vamos acompanhar aqui na Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Paulo nos diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo foi açoitado, Paulo também foi perseguido, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo foi preso, Paulo passou fome, Paulo passou necessidades, e ele diz aqui para nós que tudo isso contribuiu, que isso foi de maior proveito do Evangelho, para a propagação da palavra do Senhor. Ele não murmura em momento nenhum, a gente vê nenhuma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a gente não vê o Paulo murmurando, falando das suas dificuldades, mas sempre exaltando o nome do Senhor, sempre dando glórias pelo nome do Senhor e por aquilo que aconteceu, porque aquilo serviu para o crescimento do Evangelho. E em Romanos 8:28 também, que é uma passagem bem conhecida, mas eu quero acompanhar aqui na Bíblia, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, toda situação contribui para o bem daquele que é chamado por Deus. A situação difícil, que aos nossos olhos é difícil, ela está servindo o quê? Para nos forjar, para nos lapidar para algo maior que Deus vai nos entregar. Foi assim com José. José passou pelo deserto, passou pela escravidão, passou pela perseguição, foi preso, mas lá no final ele foi exaltado para aquilo que Deus queria para a vida dele. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Teve um período que ele precisou passar, né? Teve aquelas dificuldades que ele precisou passar. A mesma coisa aconteceu com Davi, como nós estamos estudando na lição de hoje, aconteceu com Daniel. Quantas dificuldades Daniel também não passou, Ananias, Misael, Azarias também passaram. Tudo para quê? Para que o nome de Deus fosse exaltado. Então, minha irmã, se você está passando por algum momento de dificuldade que você não está entendendo, aquieta teu coração, te acalma, porque é Deus te forjando para algo maior lá na frente, amém? E na nossa lição também,
de forma bem rápida, mas eu tô falando só para não passar batido pela nossa lição. Fala do amor de Davi para com seus pais. A gente vê lá no início que o próprio pai de Davi não fez consideração dele quando Samuel foi até a sua casa para ungir o próximo rei, né? Ele nem citou Davi. Então isso a gente entende o quê? Que havia o quê? Um menosprezo por Davi ali. Mas mesmo assim, e depois os seus irmãos também escarnecendo dele, quando ele foi para a batalha, para levar o alimento para os seus irmãos, eles também, né, fizeram pouco caso de Davi ali. Mas a gente vê que nesse momento de perseguição, porque Saul perseguiu a Davi, provavelmente também perseguiu a sua família, a gente vê que Davi se preocupou com eles, foi para a terra de Moabe, né, lugar da onde veio Noemi e Ruth, lembrando, né, que Ruth é aí a avó de Davi, né, ela quando esteve, né, voltando ali de Moabe, vindo para Belém, vindo ali para Jerusalém, ela se casou e gerou ao seu filho, que é avô de Davi, né? Que foi o pai de Jessé, que era o pai de Davi. Então, ele tinha essa referência, né, na sua família, né? Essa boa lembrança, vamos dizer assim, da sua família, e foi para lá para proteger os seus pais. Isso nos ensina o quê? Que independente das circunstâncias, independente daquilo que nós exerçamos na obra do Senhor, a família é muito importante. Nós devemos valorizar a nossa família, devemos valorizar os nossos pais, mesmo que nós já não moramos mais com eles, não estamos debaixo da sua tutela, nós devemos honrá-los sim, né? Sempre reverenciar os nossos pais, ter carinho, ter atenção para com eles, porque afinal de contas dedicaram a vida deles para a nossa educação, para a nossa criação, para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje, contribuíram na nossa formação e de forma nenhuma a gente pode, na velhice ou depois, né, de casados, deixar os nossos pais de lado, né, achar que não precisamos mais prestar contas. Então, assim, um exemplo que Davi também deixa para nós, para que nós temos aí o carinho, o zelo pelos nossos pais, cuidando deles na velhice, na doença, assistindo eles nas suas necessidades. E no ponto 3 fala aqui dos sacerdotes que morreram por Davi. Porque o que aconteceu? Quando Davi foi perseguido por Saul, Saul chegou ali e foi atrás de Aimeleque, que tinha dado guarida para Davi, mas por quê? Porque considerava Davi o próximo sucessor. Como já foi falado, Davi se casou com Milcal. Quando provavelmente, né, se tivesse acontecido da forma que era para ter sido, se Saul tivesse sido um bom rei, na sua velhice, na sua morte, provavelmente ele teria que passar o seu reinado para Davi, mas de forma espontânea, mas não foi isso que aconteceu. E Ameleque prestou ali guarida para Davi por conta disso, e Saul foi lá e perseguiu, né? Ordenou a morte dos sacerdotes, coisa que ele não tinha feito lá atrás, quando Deus mandou que ele exterminasse todos os amalequitas, ele não fez isso. E agora vai, de caso pensado, premeditado, por pura maldade no seu coração, exterminar todos os sacerdotes que deram ali guarida para Davi. Aí os seus homens não quiseram fazer isso, porque sabiam que isso era errado. Ele foi e procurou Doeg, que era um estrangeiro que estava ali e que se prontificou a cumprir essa ordem de Saul de forma vil, de forma maldosa, pecaminosa, porque a pessoa, quando ela não respeita a unção que vem de Deus, as coisas que são de Deus, quando ela é tomada pelo pecado, quando ela deixa que Satanás haja na sua vida, ela faz coisas terríveis. E foi o que Doeg fez. Exterminou com todos os sacerdotes, acabou com toda a cidade, com as crianças, com as famílias, mas ele teve também um fim triste, que é o que a gente também vê no Salmo 52, que provavelmente foi escrito pensando aí no fim que aconteceu a Doeg. O que fica de ensino para nós aqui?
Nunca, irmãs, nós podemos deixar que a raiva, que a ira, que a contenda venha dominar o nosso coração, o ciúme, a inveja, porque nós não estamos, né, isentos de passar por esse tipo de sentimento. A gente evita, é óbvio que a gente evita isso, mas nós não estamos isentos de passar por isso. Mas se passando, eu não deixo que isso domine o seu coração. Porque é a brecha que Satanás procura para trabalhar na nossa vida, para nos tirar da presença do Senhor, né? Para prejudicar a obra do Senhor. Então que nós tenhamos isso como lição, não permitir que os maus sentimentos venham dominar aí a nossa vida. E aqui na nossa conclusão, o autor nos deixa aqui que Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Amém? Então eu espero que eu tenha contribuído aí para o aprendizado das irmãs com essa lição que antecede a nossa de amanhã. Conto com a presença de vocês. Lembrando que tem o sorteio do livro amanhã, que é um livro que eu comprei, que eu já li e que eu quero aí sortear entre as irmãs amanhã, tá bom? Conto com vocês amanhã, que Deus abençoe o seu restante de dia e abençoe a nossa aula de amanhã. Um beijo!